Olá, uma boa noite para você. Hoje no TVU Notícias você vai ver uma parte das pesquisas e estudos desenvolvidos no laboratório conhecido como Lages, da UFO, e as inscrições sobre a Semana de Geomorfologia promovida pela universidade. Tem ainda um curso curioso e interessante sobre a cultura japonesa. Para quem está na terceira idade e sonha em aprender inglês, o TVU Notícias mostra onde e como fazer aula de graça na UFO. E no mês de conscientização sobre o câncer de próstata nos homens, a campanha traz uma novidade, um tratamento que pode diminuir em até 30% o risco de morte. É agora no TVU Notícias. Na Universidade Federal de Uberlândia, o número de laboratórios que desenvolvem pesquisas em diversas áreas é grande. E um deles é o Laboratório de Geomorfologia e Erosão dos Solos, também conhecido como Lages. Você sabe o que é geomorfologia? Geomorfologia é o estudo que a gente faz dos processos que esculpem o planeta Terra e que geram as formas de relevo que a gente conhece, né? Tem um pouco de estudo do passado, ou seja, o que aconteceu no passado, e dos processos que acontecem hoje, conformando o relevo da superfície. O Lages é dividido em dois setores. Esta parte que é laboratorial, onde acontece a análise das amostras que são coletadas nas atividades de campo. E do outro lado ficam os estudantes de graduação e pós-graduação da geografia, que desenvolvem análises e pesquisas. A gente faz alguns trabalhos de monitoramento e até de recuperação de áreas degradadas por processos erosivos. E por outro lado, a gente tem uma pesquisa mais básica que é voltada a conhecimento geomorfológico, ou seja, entender a evolução, né, do relevo de uma determinada região. E no caso aqui nós escolhemos a Serra da Canastra como a nossa área de estudo. Giliander é doutorando no programa de pós-graduação em Geografia da UFO. Ele pesquisa sobre a geologia estrutural e as relações no sistema de drenagem e há 2 meses desenvolve atividades no laboratório. Inicialmente, a ideia aí do meu projeto de doutorado é buscar uma relação da geologia e geomorfologia estrutural com o sistema de drenagem lá na Serra da Canastra, que é uma linha de pesquisa que o laboratório vem desenvolvendo aí há mais ou menos 2 anos ou 3 anos atrás, e a partir de então a gente busca desenvolver mais estudos lá na região. Mesmo antes de entrar na faculdade, Marina já se interessava por geomorfologia e durante a graduação no curso de Geografia iniciou os estudos na área e continua a frequentar o laboratório para desenvolver a pesquisa de mestrado. A gente trabalha a evolução geomorfológica através da evolução do canal. Utilizando o software principalmente, né, a gente faz os tratamentos da base cartográfica, tanto do IBGE quanto disponibilizada através de satélite, essas questões, né? A gente faz esse tratamento, tem uma coleta de dados que é feita em gabinete e posteriormente a gente trabalha com esses resultados em campo. Quem também realiza pesquisa no Laboratório de Geomorfologia e Erosão dos Solos desde a graduação é a Fabiana. E até hoje a mestranda segue os trabalhos com orientação do professor Silvio. A caracterização de uma bacia aqui da Fazenda do Glória, da UFO, a gente faz uma caracterização da área de cerrado, físico e química, para depois fazer uma comparação com áreas degradadas. E a gente busca as amostras na fazenda experimental e faz o tratamento dessas amostras aqui mesmo no Lages, fazendo análises químicas de pH, densidade e físicas de dispersão total e granulometria, para compor o projeto. Quem tem vontade de conhecer mais sobre a geomorfologia pode se inscrever na 2ª Semana Científica do Lages. O coordenador do laboratório explica que o evento vai acontecer nos dias 19 e 20 de novembro no anfiteatro da Biblioteca Bloco 3C. Basicamente, nós vamos ter 2 dias de atividades com palestras, com mesas redondas, apresentação de banners, minicursos, né, que estão abertos aí e focados na temática da geomorfologia. Um pouquinho do Japão dentro da UFO. É a proposta da Coordenação de Extensão e Educação Continuada em Letras, a SECLE da UFO, do Instituto de Letras e Linguística da Universidade, que promoveu o curso de Introdução à Cultura e à Literatura Japonesa. Rony Tatemai,
Alguma vez você já ouviu essa expressão? A professora do curso de Introdução à Cultura e Literatura Japonesa explica que é algo que se diz para manter a harmonia do grupo, mesmo não sendo 100% verdade, um tabu social. Um grupo de estudantes da UFO teve a oportunidade de aprender essa expressão e muito mais. Hoje nós estamos vendo algumas obras, nós estudamos um pouquinho de um romance chamado Eu Sou um Gato e também um conto chamado Rashomon. Primeiro escrito pelo romancista japonês Natsume Soseki e o segundo pelo contista japonês, o pai do conto japonês Akutagawa Ryunosuke. A Lawanda é fã da cultura japonesa desde a infância. Doramas, para os animes, para os mangás. Então, através disso tudo, eu tive interesse de conhecer um pouco mais da cultura, conhecer alguns outros livros que eu não tinha tanto acesso anteriormente, antes mesmo desse curso. A mestranda em literatura sonha um dia poder fazer doutorado no Japão, mas enquanto isso ela embarca no próximo mês para fazer turismo no local e vai levar na bagagem os conhecimentos do curso. Vou visitar alguns lugares que eu não conhecia, que foram citados aqui, conhecer alguns autores de lá, comprar alguns livros. A Lorena é estudante do curso de letras e há 7 anos estuda japonês. Além do idioma, ela gosta da cultura pop, mangá, séries e filmes do Japão. E conta que decidiu participar do curso para aprender mais sobre a história japonesa. Conversar sobre algo que você gosta também é muito importante, muito interessante, né? E aqui no curso de letras é uma chance que a gente tem de fazer isso com a questão da literatura. E a gente não tem nada sobre literatura oriental no curso, então, além disso, é um aperfeiçoamento a mais para a nossa graduação, no caso. E para quem tem vontade de começar a estudar japonês, a professora dá algumas dicas que podem ajudar. O site que eu recomendo é o site da Fundação Japão, www.fjsp.org.br. Lá tem links para outros sites importantes também. A Universidade Federal de Uberlândia divulgou 2 editais para preencher vagas nos cursos de graduação em 2016. Oportunidades para estudantes de graduação que desejam realizar a transferência facultativa e também para portadores de diploma. As inscrições para os 2 editais já estão abertas e terminam dia 18 de novembro. Mais informações no site comunica.ufo.br. E a taxa para participar do processo seletivo custa R$ 90. Novembro Azul é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata, o tumor mais comum entre os homens no Brasil. E este ano, a campanha traz uma novidade, um tratamento que pode diminuir em até 30% o risco de morte. Eles mesmos sabem que precisam ter mais atenção com a saúde. Você quando envelhece, se você não se cuidar, você vai dar problema em casa. Na hora que chegar o momento correto de ir ao médico para fazer o exame de próstata, encara isso bem? Se precisar, vou na hora. Se precisar e antes de precisar? Antes de precisar, não mexo não. Mas às vezes deixar para depois pode ser arriscado. O câncer de próstata é o tumor mais comum no Brasil, representando cerca de 4 em cada 10 casos de cânceres que acometem homens acima de 50 anos. Os dados são da Sociedade Brasileira de Urologia, que também alerta: o diagnóstico precoce é a melhor saída. Edson não perdeu de vista os exames periódicos, até porque a empresa onde trabalhava exigia check-ups semestrais. Constatou o câncer de próstata em uma dessas consultas. O médico foi e falou que mandou fazer um exame PSA e aconteceu que estava muito alto, aí eu tive que fazer a operação. 9 anos depois do tratamento, o câncer retornou, só que desta vez nos ossos. Com o apoio da família, ele se candidatou como voluntário de uma pesquisa médica. Eu espero que o tratamento seja bom, né? Que seja não só para igual o médico falou, para 800 pessoas, que seja para muito mais gente. Cerca de 800 pacientes com câncer de próstata em estágio de metástase óssea estão sendo recrutados para receberem tratamento inovador, já utilizado em outros países. O uso de uma partícula radioativa pode provocar a regressão do câncer nos ossos. É uma partícula alfa que emite radiação. Isso é feito na veia, um soro durante 10 a 15 minutos, uma injeção a cada 28 dias durante 6 meses, 6 ciclos de tratamento, né?
Essas partículas alfa, o que elas fazem? Elas mimetizam, elas simulam o cálcio, elas seguem o mesmo trajeto que o cálcio segue no organismo. Onde é que ela vai parar? Ela vai parar numa célula da matriz óssea chamada osteoblasto, que é justamente a célula que está alterada na metástase óssea do câncer de próstata. Então, esse medicamento entra dentro desse osteoblasto e faz com que parte desses osteoblastos sejam destruídas. Segundo o coordenador da pesquisa, em 1 ano o medicamento deve começar a circular no mercado. Um ganho para todos que ainda têm muita vida pela frente. Para viver minha netinha, minha família, ter muita saúde ainda. Agora o assunto é o tempo. Para amanhã, a previsão aqui em Uberlândia é de sol entre poucas nuvens e provavelmente sem chuva. Mínima de 19 e máxima de 31 graus. No mapa, a gente confere a temperatura em outras cidades. Em Uberaba, a previsão é de tempo parcialmente encoberto. Mínima de 19 e máxima de 31 graus na cidade. Mínima de 20 e máxima de 33 graus em Frutal. O dia vai ser de sol entre nuvens, mas não deve chover. Em Iraí de Minas, os termômetros marcam temperaturas entre 16 e 30 graus. E de acordo com a previsão, também não deve chover e o tempo fica parcialmente nublado. Em Tapira, o predomínio é de sol pela manhã, mas tem previsão de pancadas de chuva à tarde. Mínima de 19 e máxima de 30 graus. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Só é motorista quem é habilitado. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, um reconhecimento que todo filho espera. Além de atividades físicas, o programa Afride da UFO oferece curso de inglês para quem está na terceira idade. As aulas acontecem semanalmente no campus Educação Física da UFO. E o melhor de tudo é que é de graça. A senhora Sebastiana é a veterana da turma. Com 86 anos, decidiu participar das aulas para aprender inglês e poder conversar com os netos e bisnetos que moram em Londres. Eu vou entender eles melhor, né? Porque meus bisnetos até entendem o português, mas não gostam de falar português, sabe? Então eles falam, a gente fala para eles em português, eles respondem em inglês, sabe? É tudo criança, né? Mas vou melhorar, se Deus quiser. Quem também não perde as aulas é o senhor Sebastião. Ele conta que na época da escola estudou inglês e francês e agora decidiu voltar a estudar o inglês para ajudar no hobby da música e no trabalho de autônomo em eletrônica. E o inglês ajuda bastante, porque vem muita música, né? Norte-americana. Irene gosta das aulas porque aprende brincando com a didática lúdica da professora. Ela conta que agora se sente mais segura para viajar para o exterior. Em 2005, na viagem a Israel, o conhecimento em inglês fez falta. A gente vai pegando gosto pela língua, apesar de que sempre eu gostei do inglês, mas nunca tive oportunidade, né, de fazer um curso no nível desse aqui, um nível muito bom. Então, quando eu viajar, e aí eu vou estudar mais em casa, com mais afinco, porque tem que ter um horário de estudo em casa. E eu tenho certeza que eu não vou ter a dificuldade que eu tive na viagem que eu fiz para Israel em 2005. Né, nos restaurantes e tudo, nós tínhamos um guia, mas era um guia para 40 pessoas. Então, assim,
poucas palavras que eu sabia em inglês, a turma vinha em cima de mim. As aulas de inglês do Projeto Afride contam com 2 turmas no momento, com aproximadamente 20 alunos. E olha só, 1 hora de aula aqui passa bem rápido, além das atividades lúdicas com gravuras, ensinos de gramática, texto e escrita. A professora aqui também até canta, se necessário, para os alunos aprenderem ainda mais. All alone am I, ever since your goodbye. O aprendizado passa a ter significado na vida deles. Eu trago também assim coisas que busquem, né, aquilo que eles já vivenciaram, né? Músicas, filmes. As aulas acontecem no Bloco N do Campus Educação Física da UFO em 2 horários, de 1 da tarde às 3 horas e das 3 às 4h30. O curso é de graça. Esse ano as inscrições elas não podem ser feitas mais, nós já estamos no final, né, do 2º semestre. Mas para o ano que vem, assim, geralmente depois do carnaval, assim, aí eu abro as inscrições, né, e assim, quem não tem nenhum conhecimento de inglês pode vir, porque aqui é bem do básico mesmo. E por falar em projetos para a terceira idade, entre os dias 16 e 19 de novembro, acontece a 21ª Semana do Idoso. E quem está aqui comigo no estúdio para falar das várias atividades programadas é a Gisele Tavares, coordenadora do programa Afride, que significa Atividades Físicas Recreativas para a Terceira Idade. Boa noite, Gisele. Boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente no TVO Notícias. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos falar aí desse evento que já está na sua 21ª edição. Sim. Né? A Semana do Idoso ela já é um evento muito conhecido na cidade de Uberlândia. Né? Esse ano é meu primeiro ano que eu estou organizando, então eu peguei aí uma herança de um evento que acontece há 20 anos, muito bem sucedido, que envolve os idosos e a população de toda a cidade de Uberlândia. Então ele atende tanto os idosos do Afride, quanto os idosos que vão aos programas da prefeitura, o SESC, entre outros. Então ele é aberto para toda a população, para qualquer interessado. Obviamente o público principal são os idosos, mas existem palestras, atividades abertas para todo o público, né? Então é um evento da cidade, a gente gosta de destacar isso. Agora vamos falar das novidades esse ano que vem por aí. Esse ano nós contaremos no primeiro dia com uma palestra musical de um professor que é cantor da cidade de Florianópolis. Então ele vai tratar dos assuntos de envelhecimento saudável, uma vida ativa, por meio da música. Então é uma palestra, uma atividade inovadora, né, que ele vem divulgando por todo o país e que nós vamos trazer aqui para Uberlândia na Semana do Idoso. Agora vamos falar de essa questão da Semana do Idoso, resgata aí o tema que a gente comenta tanto, que é o envelhecimento bem-sucedido, envelhecimento equilibrado, né, Gisele? Os idosos estão cada vez mais ativos, né, buscando a qualidade de vida. Exatamente. A Semana do Idoso, na verdade, ela vem ao encontro de uma necessidade dos idosos hoje, ou da população em geral, que é educar para o envelhecimento saudável, o envelhecimento ativo e, consequentemente, o envelhecimento bem-sucedido. Então, as pessoas elas devem ter consciência da importância dessas atividades para a sua vida, para que ela seja protagonista. Então, ela quer buscar, ela quer se envolver nas atividades. Então, a semana ela tem um cunho informativo justamente para isso, para mobilizar o próprio idoso da importância de uma vida ativa, de uma vida saudável, de uma vida com bons relacionamentos, de uma vida feliz, né? Então, para que ele busque isso. E tem o outro lado também que a gente tem que ressaltar, né, Gisele? Do lado de que às vezes o idoso tem a dificuldade de enfrentar, de aceitar que está na terceira idade, né? O Afride desenvolve, assim, projetos nesse sentido. Como é que vocês lidam com essa parte aí? Na verdade, o importante para eles, além das atividades físicas que eles desenvolvem lá, o convívio social de estar entre pares é importante nesse sentido. E além disso, essas ações, né, então a Semana do Idoso, palestras informativas, vão mostrar das dificuldades inerentes ao processo de envelhecimento e de como eles vão enfrentar isso da melhor forma. Porque o processo de envelhecimento ele acontece desde que nós nascemos.
Então nós não temos como fugir do envelhecimento. É inevitável. A velhice é a última etapa. Uma das últimas etapas. Né? Então, como lidar bem nesse processo que vai começar desde de criança, adolescente, adulto e o idoso. Então, é mais um enfrentamento de uma situação que é inerente à nossa vida. E a família é fundamental nesse contexto, Exatamente. né, para apoiar, né, Gisele? Sim, nós notamos que os idosos que vão com seus cônjuges, então esposo, esposa, a mãe que leva o filho, então o apoio da família, eles vão lá, leva o idoso para fazer atividade, busca, incentiva. Então é muito importante que a família também esteja envolvida nesse processo. Por isso que nós convidamos também toda a população para que eles também vão à semana, convivam com essas atividades, para que eles próprios sejam incentivadores, né, dos idosos e que eles também vão ser idosos daqui a pouco, né? Nós vamos ser. Você citou uma das programações, né? Sim. O que mais você já pode destacar e adiantar para a gente? Na terça-feira nós vamos ter a atividade que é mais... tem mais adesão, né, que é o baile, tem uma tarde dançante com a Letícia Landim e banda, e também tem um concurso de Miss e Mister. Então nós temos aí vários idosos da cidade, né? Que é tradicional, eles têm toda uma preparação prévia, né? Então isso já está sendo bem estruturado. E na quarta-feira nós teremos também palestras informativas e também uma novidade que é um aulão de Zumba Gold, que é um projeto também mundial que está sendo iniciado aqui na cidade de Uberlândia e que nós teremos também na Semana do Idoso. Agora vamos às inscrições para finalizar. Quem ainda tem interesse de fazer a inscrição, qual que é o processo? As inscrições elas estão abertas, elas podem ser feitas na Faculdade de Educação Física, então na Secretaria do AFRID, com a ficha de inscrição, que pode ser adquirida na hora, e 1 litro de leite. E as inscrições também podem ser feitas no dia do evento. Então você, não fiz a inscrição, pode chegar e realizar as atividades, a inscrição no dia das atividades. Você disse que é aberto, né, a todo o público, mas em especial pessoas acima de 50 anos. Exatamente. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, Gisele. Boa sorte com o evento na semana que vem. Muito obrigada. E o TVO Notícias faz uma pequena pausa, mas a gente volta rapidinho. Isso rola muito. Fala aí, elefante. Você que tem memória melhor do que a minha. Usei ou não usei camisinha? Já isso é difícil. Se você transou sem camisinha, faça o teste de AIDS após 30 dias. Ficar sabendo é um direito seu. Na empolgação rola de tudo. Só não rola ficar na dúvida. Eu sou o Dr. Cícero, psiquiatra. A dependência química progride e avança na sua cura quando a gente foca o problema não só na erradicação da droga, mas sim no crescimento da pessoa. Vencer o crack é a soma de diversas vitórias. Por isso, o programa Crack é possível vencer. Investe na capacitação de profissionais de saúde, assistência social, educação e segurança, entre outros. Essa é a evolução, esse é o progresso. Ligue 132 e saiba mais. Governo Federal. Hoje vamos falar de um problema que atinge muita gente, a ansiedade. E com o corre-corre do dia a dia e esse mundo aí cada vez mais acelerado, não é novidade ver as pessoas nervosas, estressadas, ansiosas e por aí vai. E comigo no estúdio, a psicóloga Marcionila Brito, para a gente conversar um pouquinho sobre esse problema. Boa noite, Marcionila. Boa noite. Obrigada por aceitar o nosso convite aqui no TVO Notícias. É sempre um prazer estar aqui. Vamos lá. Primeiramente, é preciso destacar que, apesar dos psicólogos acreditarem que a ansiedade é um dos maiores vilões aí da era moderna, seria a ansiedade ruim, porque a ansiedade é normal, não é isso, Marcelo? A ansiedade, ela é essencial para a gente funcionar. Eu diria que se você não tivesse ansiosa para chegar e fazer esse programa, você não tinha levantado da cama hoje, você estava lá embaixo do ar-condicionado até agora, né? A gente tem que ter uma expectativa de vida para fazer tudo. Então, existe ansiedade natural, que nos mobiliza, que nos movimenta, que nos leva a funcionar normalmente. A ansiedade é patológica quando ela é exagerada e ela começa a trazer prejuízo nas atividades que a gente faz. Quando as pessoas vão falar, nossa, você está ansiosa, nossa, você está irritada, nossa, você está brava, nossa, você está nervoso. Quando as pessoas começam a reclamar da gente,
É porque a gente está extrapolando em alguma coisa. E, na maioria das vezes, é por conta da ansiedade. A gente está ansioso porque alguma coisa que devia ter acontecido ainda não aconteceu e a gente está naquela expectativa e fica agitado esperando aquilo. E porque tem coisas que nem vão acontecer. É o comportamento que faz a pessoa detectar que ela está excessivamente ansiosa. Digamos, sintomas físicos, dor no estômago. Olha, você pode ter dor de cabeça, dor de estômago, secura na boca, mão úmida, mão gelada, você pode ter sensação de vertigem, às vezes até um aperto no peito. Tem gente que acha que, por exemplo, o transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade. Existem vários transtornos que são de ansiedade, tem vários nomes, várias categorias, vamos dizer assim. Uma delas é o pânico. A pessoa acha que vai morrer, que vai, entendeu? Dá uma sensação de que está o coração parando, que o coração dispara, o coração vai parar na boca. E tudo isso quem causa é a ansiedade. E as causas disso podem ser tanto a genética, como toda essa loucura toda que a pessoa vive o tempo todo. Pois é. Aí as agora, cobranças no mundo, as exigências. Agora, falando do mundo moderno que está aí acelerado, o problema é o mundo ou é a gente que não está sabendo conviver com as exigências desse cotidiano acelerado, né? A gente precisa aprender a lidar, mas o mundo não está facilitando nada, né? São as duas coisas. As duas coisas. Mas como eu não consigo mudar o mundo, eu tenho que me mudar um pouco, me adaptar a isso, aprender a lidar. E aprender que se exigem de mim, as pessoas fazem comigo aquilo que eu permito, né? Então se começam a exigir mais do que eu dou conta, eu falo, peraí, isso aí não é para mim. Vamos delegar, eu acho que a gente tem que delegar coisas para as outras pessoas. Refletir também. E não assumir. Acho que nós somos muito consumistas, então nós temos que trabalhar muito, ganhar muito. Você quer que o filho seja o melhor aluno da escola para ele poder passar no vestibular, porque não sei o quê. Agora, que vestibular? No vestibular que tem o Brasil inteiro concorrendo e teu filho quer nada mais, nada menos do que o melhor curso do país. Fica uma exigência muito grande que enlouquece. Isso é uma loucura. Agora, vamos falar de medicação, Marcionila. É necessário? O que é preciso primeiro? Um tratamento psicológico? Então, primeira coisa, para tratar a ansiedade, é admitir que você está ansioso. Admitir que ela existe, conviver com ela. Que ela existe, está me prejudicando e eu preciso cuidar dela. Quanto mais luta contra ela, pior fica, né, Marcionila? Quanto mais eu faço de conta que ela não existe, ela vai crescendo e ela pode virar outra coisa. Entendeu? Ela pode me incapacitar e até me impedir de sair de casa uma certa hora e tudo mais. Então, a primeira coisa é admitir. Aí, a gente precisa de uma avaliação psicológica. Uma avaliação para saber o que está desencadeando isso, o que está fazendo com que o volume de ansiedade que eu tenho já não seja mais normal, esteja me incapacitando para o meu trabalho, para o meu estudo, para a minha vida afetiva, para a minha vida familiar, para a minha vida social, para o meu tudo, para o meu funcionamento em tudo. Então, é preciso avaliar esse prejuízo. E aí ver se com a terapia a pessoa vai conversando disso, se vai aprendendo a lidar, vai se conhecendo melhor e aprendendo a lidar, as coisas se resolvem. Se não, é preciso uma avaliação psiquiátrica e é preciso entrar com a medicação. Então, existe a medicação. As pessoas têm medo de tomar remédio. Mas eu falo assim, ainda bem que existe remédio, né? Pior é a gente ter uma coisa que não tem tratamento, né? Então, às vezes, as pessoas tomam o remédio, a ansiedade abaixa e ela começa a funcionar melhor e daqui a pouco ela aprende a lidar. Então, às vezes, a pessoa toma remédio 1 ano, 1 ano e meio e se estabiliza. Às vezes, até menos do que isso. Estabiliza. Depois, a gente continua a terapia mais um tempo e depois vai separando da terapia também. Vai desmamando de tudo. Procurar então, o equilíbrio, o tratamento para a ansiedade, né? ele não cria dependência. Existem medicações para tratar da pessoa sem criar dependência. E a gente tem que ter medo de dependência. Eu falo assim, você tem medo de usar pasta dental, escova de dente? Não tem, né? Sem isso você não vive. Então, às vezes sem um remédio para ansiedade também você não vive. Do mesmo jeito que você levanta da cama, a primeira coisa que você faz é escovar o dentinho e fica lá, você é dependente da Colgate, você vai ficar precisando de um remédio por um tempo. Com certeza. Depois trata e tira. Marcionila, infelizmente a gente tem que finalizar, mas que fique a reflexão aí para quem nos assiste. Em outra oportunidade a gente volta a conversar sobre ansiedade, porque rende muita conversa aí pela frente, né? Eu que agradeço. Principalmente no fim do ano agora, né? É preciso só um detalhe. Prestar atenção que a ansiedade acontece de mamando a caducando. Crianças, adolescentes, adultos e idosos. Outra oportunidade de falar das crianças. Sim, ansiedade. voltamos. Obrigada pela participação. Eu que agradeço.
E quarta-feira você já sabe que tem o programa UFO no Plural e quem conta pra gente o tema que vai ao ar daqui a pouquinho é a jornalista Frinéia Chaves. Olá, Dani, boa noite e boa noite também para os telespectadores que acompanham o TVU Notícias. UFO no Plural de hoje destaca como pauta a implantação do protocolo de sepse no Hospital de Clínicas de Uberlândia. Equipes estão sendo treinadas para adotar novos procedimentos e tentar, por meio de diagnóstico precoce e tratamentos, evitar a mortalidade por uma síndrome ainda pouco conhecida, tanto no meio popular quanto com os profissionais da área médica. Sobre este assunto, eu converso com Márcia Caetano, que é enfermeira, e também com Orlando César Mantesi, que é pediatra intensivista. Pelos esclarecimentos, vale a pena acompanhar este bate-papo. Daqui a pouquinho, às 10 da noite, claro, eu conto com a audiência de todos vocês, hein? Até já. Imperdível, hein? Obrigada, Frinéia Chaves. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Só lembrando que as reportagens exibidas estão todas na nossa página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. E se você quiser dar dicas ou sugestões de reportagem, nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com e o telefone é 3239-4343. Ótima noite para você e até amanhã.